Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto escrito pelo pastor Pedro Veiga. Esse texto se chama Formação dos Líderes, de Líderes a Exemplo de Cristo. É um texto que está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como os irmãos sabem, eu não escrevi uma mísera linha do texto. Eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, que tu possas nos esclarecer aquilo que tu tens para nos ensinar hoje e que nós possamos ter corações ensináveis. Obrigada, Senhor, por tudo, perdoa-nos e fica conosco, Senhor, porque sem ti não dá para fazer nada. Amém. Bom, então o nosso texto bíblico está em João, aqui diz o 13, de 1 a 11, mas eu vou ler até o 17, tá bom, irmãos? Então fala sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. E diz assim, ó: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? O nosso versículo-chave é o 15 e diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Nosso maior exemplo da formação de liderança é o Senhor Jesus. Não tem assim alguém que possa ter nos ensinado melhor sobre liderança do que o próprio Jesus Cristo. Muitos poderiam afirmar que essa característica do Salvador se deve à sua excelente sabedoria, ou mesmo ao seu modo de falar e de influenciar pessoas. Porque hoje está na moda, né? Existem muitos livros de autoajuda, muitos vídeos, e todos eles centrados na questão de influenciar pessoas. Então, embora esses aspectos em Jesus sejam maravilhosos e indispensáveis, o cerne do trabalho de Jesus foi caminhar com seus discípulos. Quer dizer, o centro do trabalho dele não era o que ele fazia, o que ele falava, era o caminhar com as pessoas que ele havia escolhido para serem seus discípulos. Então, à medida que ele vivia, que ele caminhava com eles, ele ia o quê? Colocando na cabecinha deles os valores do reino de Deus. E aí sim, ia causando uma verdadeira transformação na vida desses líderes em formação. Então,
do jeito que Jesus Cristo vivia, combinava com aquilo que ele falava e combinava com aquilo que ele fazia. Então os discípulos que estavam em formação, porque eles iriam depois a toda criatura falando de Jesus, do plano da salvação, eles estavam sendo formados e eles estavam aprendendo como? Com o próprio Mestre, do jeito que ele vivia, porque Jesus andava entre eles. Então, quando o Senhor Jesus deixou a ordem, ide e fazer discípulos, que está em Mateus 28:19, os seus líderes já sabiam muito bem como eles tinham que fazer isso. Eles não ficaram na dúvida, nossa, como que nós vamos fazer isso? Não, eles sabiam, pois Jesus Cristo tinha caminhado com eles diariamente e tinha mostrado como é que se mostra o caminho da salvação. Eles apenas iriam repetir aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Então, o Senhor havia caminhado com ele diariamente, mostrando-lhes com o quê? Com a sua vida, como fazer discípulos. Na formação de liderança, o exemplo de vida faz toda a diferença. Então, assim, como é que nós vamos formar outras pessoas? Só falando? A gente fala uma coisa e faz outra? Não. Usando o exemplo de Jesus Cristo, dando um exemplo de vida que vai fazer toda a diferença na vida de cada um que a gente liderar. Então, para formar um líder, é preciso transferir não apenas conhecimento ao discípulo, mas sim a sua própria vida. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então, o que está dizendo? A gente é tanto amor que a gente resolveu não só dar o Evangelho, mas dar a própria vida. Então, a própria vida, por quê? Porque você ama tantas pessoas que você vai se empenhar com o seu exemplo de vida para que elas também possam alcançar o seu exemplo, a sua liderança. Então, às vezes você pode pensar como eu estava pensando sobre liderança, né? Ah, será que aqui a gente está falando só da liderança na igreja? Porque daí eu fiquei pensando, este capítulo, este texto não iria alcançar muitas pessoas, porque nem todo mundo é líder na igreja, não é? Então eu fiquei pensando em que locais que nós que somos cristãos somos líderes. Olha, nós somos líderes na nossa casa, né? Quando nós temos alguém para ajudar-nos a fazeres domésticos, quem é que lidera essas pessoas ou essa pessoa? Nós somos líderes dos nossos filhos. Quem é que orienta e que mostra? Então, assim, você fala do amor de Deus para os seus filhos, mas o tempo todo você está brigando, o tempo todo você está reclamando, o tempo todo você está gritando, o tempo todo você está sem paciência. Então, que tipo de liderança é essa que você está demonstrando para os seus filhos, para os seus liderados, né? Então, a gente muitas vezes diz para as pessoas assim, olha, você tem que tomar conta da sua própria vida e o que for da vida da outra pessoa, ela mesma vai tomar conta. Isso não é problema nosso. Só que quando a gente se vê, está se metendo na vida do alheio. Então, às vezes no trabalho, nós lideramos uma tarefa, às vezes na escola, nós lideramos algum trabalho, alguma lição, alguma coisa que o professor mandou fazer. Então, o tempo todo, nós lideramos alguma coisa em algum lugar. Então, o texto aqui não fala só de liderança na igreja. Aliás, o texto nem fala de liderança na igreja, né? Aqui, o que o texto está falando de verdade, o que Jesus está nos fazendo é mostrar a exemplaridade. Então, se nós queremos formar pessoas exemplares, nós temos que ser exemplo para elas também. E muitas vezes falhamos, né? Muitas vezes a gente, principalmente com os de casa, né? Porque a gente fala demais. Em casa é tão mais difícil ser cristão, né? Em casa é tão mais difícil dar exemplo. Então, nós temos que reconhecer quando erramos e falamos, olha, esposo, olha, filhos, eu pisei na bola, não fui feliz, não, eu errei. Não é esse tipo de exemplo que eu quero te dar. Então, nós temos que dar exemplos como Jesus nos deu. Ele formou discípulos pela sua exemplaridade, é isso que nós temos que fazer. E nos lembrar sempre
que nós não somos só líderes na igreja quando existe uma votação e alguém diz, não, você vai liderar o grupo de jovens, ou você vai liderar o coral, ou você vai liderar o grupo de mulheres. Não. Jesus está dizendo da vida. Nós temos que ser exemplos todo o tempo na vida. É esse exemplo que Jesus nos dá. Bom, seja ao formar outros líderes ou almejar a liderança, nós temos que ter como referência o exemplo de Jesus Cristo. Jesus é um líder que veio para servir e não para ser servido, como está em Mateus 20, 28. Diz assim, ó. Mateus 20, 28. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, é isso que Jesus nos dá como exemplo. Ele não veio aqui para, como muitos de nós, né, falar assim, pega isso para mim, faz isso para mim, você não sabe com quem está falando. Eu sou muito especial, eu sou doutor, eu sou isso, eu que sei. Não, Jesus Cristo aqui está nos dizendo aqui que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Então, assim, Jesus fez isso, como está em Mateus 11, 29. Olha aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, Jesus Cristo nos dá aqui um exemplo de humildade e de amor. E é isso que nós temos que ser. Então, irmãos, eu sei que muitas vezes não, a maioria do tempo não é fácil ser cristão, né? Ser tolerante, não reclamar, não desanimar, mediante tantas dificuldades que a gente enfrenta, tanta criminalidade, tanta doença, tantas coisas tristes que temos visto no mundo. Não é fácil, né, irmãos? Eu reconheço que não é nem um pouco fácil ser um cristão exemplar, mas isso é um dever que nós temos, porque o nosso mestre nos deixou este exemplo. Então, nós temos que formar líderes a exemplo de Cristo. Então, outras pessoas que nós estamos liderando, independente do lugar que seja, nós temos que sempre nos espelhar em Jesus Cristo. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Na formação de liderança, o exemplo de vida faz toda a diferença. Então, eu gostaria que você, irmão, pensasse em quais situações você é líder, né? Em quais situações as pessoas olham para você, para o seu exemplo, e acabam sendo conduzidos pelo irmão para fazer determinada coisa. É isso. Eu termino aqui, ó, meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. E lógico, lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E com a palavra de ordem que é saudades.